Teve um acontecimento agora. O que aconteceu nessa semana, esse conflito, professor? Então, Carol, assim, para a gente entender o Oriente Médio, a gente tem que entender que existem alguns países que são um pouco mais neutros na situação, alguns países são mais apoiadores dos Estados Unidos e alguns são totalmente contrários, tanto os Estados Unidos quanto Israel. Dentro desses países e grupos, a gente pode colocar o Irã como a principal liderança anti-Israel. Aí você coloca também alguns membros do Iraque, o Hezbollah, que é um grupo político do Líbano, tem o Hamas, a Jihad Islâmica, os Houthis no Iêmen. E todos esses grupos, países, eles formam o que eles chamam de o eixo da resistência. Eles se autodenominam desse jeito porque eles se consideram como a resistência contra o imperialismo americano, contra a presença de Israel, que para eles é um representante dos Estados Unidos no Oriente Médio, né? E várias das reuniões do eixo da resistência que acontecia no Oriente Médio acontecia numa espécie de um anexo da embaixada do Irã na Síria. Então ali você tinha membros da Guarda Revolucionária Iraniana, membros do Hezbollah, do Hamas, da Jihad Islâmica, para saber quais atitudes tomar contra Israel. Nas últimas semanas, falar a verdade, o Hezbollah, que é um grupo do Líbano, ele começou a trocar bastante agressões com Israel, atacando o norte de Israel e Israel atacava o sul do Líbano. Então, o próprio ministro da Defesa local, que é o Galan, ele falou que ele ia tomar algum tipo de atitude para destruir o Hezbollah. Como as reuniões do Hezbollah, Hamas, aconteciam nesse anexo do consulado iraniano na Síria, Israel foi lá e fez um ataque com caças F-35 e destruiu. Você pega as fotos assim, eles aniquilaram o prédio. Só que a questão é que o território, né, aquele prédio, estava na Síria, então violou a integridade territorial da Síria. Era uma embaixada iraniana, então violou o princípio da inviolabilidade diplomática dos iranianos. E, além de tudo, matou grande parte dos militares importantes que o Irã tinha naquele território, que tinha naquela embaixada. Então, a tensão aumentou demais porque o Irã hoje, ele é o líder desse eixo da resistência. E, inclusive, o Irã hoje, ele tem bastante importação de urânio e a própria AEA, que é a Agência Internacional de Energia Atômica, considera que eles já têm material e capacidade para produzir suas armas nucleares. Eles têm as armas? É muito difícil saber. Mas que eles já têm capacidade, eles já têm. Então, Israel, com esse ataque que fez, eu diria que ele sai daquele conflito só regional na Palestina contra o Hamas ou contra o Hezbollah no sul do Líbano, e ele começa a comprar mais brigas agora. Também com a Síria, com o Irã e assim, muito mais poderosos, né? Se o Hamas é um grupo político que grande parte dos países não reconhece como um governo oficial, se o Hezbollah também não é muito bem quisto pela comunidade internacional, o Irã não. O Irã é um país grande, o Irã é um país que tem grande exército, que tem grande população, o Irã exporta muito petróleo, exporta muito gás, então a gente já começa a falar de uma coisa que fica mais perigosa. Outro ponto, por exemplo, a Síria, que é o país onde teve o ataque, também não é qualquer país. A Síria ela fica no meio, no coração do Oriente Médio. Então é uma região de rota de gasoduto, de oleoduto, rotas comerciais, de deslocamento de pessoas. Por exemplo, hoje mesmo, a Rússia falou que a Rússia é uma grande aliada do Bashar al-Assad, é uma grande aliada da Síria. Ela falou que vai colocar tropas na fronteira com a Síria para impedir que Israel faça novos ataques contra a Síria. Olha como escala, né? Porque uma coisa é Israel atacar a Síria. Outra coisa é Israel, num ataque, por exemplo, numa agressão, matar um soldado russo, por exemplo. E aí, como que fica a questão? Então a coisa já começa a ficar muito mais perigosa. Então, basicamente foi isso, né? Foi um ataque, assim, contra os iranianos no território da Síria, violando duas integridades territoriais. O Irã, ele convocou a Rússia para ela convocar uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, que foi convocada. A Rússia pediu respostas contra Israel e o Irã já anunciou que vai fazer agressões contra o país. Eu estava vendo aqui, antes da gente começar, inclusive, que a CIA, a Agência de Inteligência, né, dos Estados Unidos, falou que o Irã ele prepara uma resposta contra Israel nas próximas 48 horas. E aí, se o Irã atacar Israel, precisa ver como que vai ser esse ataque, aonde que vai ser, qual vai ser o grau do ataque também, se vai ser contra civis, contra posições militares. Mas um conflito no Oriente Médio vai infelizmente, acontecer. é provável de acontecer. Vai acontecer. Agora, professor, Israel tem um exército com poder, digamos assim, força militar, para segurar todas essas ofensivas que podem estar rodeando ali o país? André, em relação a número, talvez não tanto se você pegar todo o eixo da resistência, porque são muitos países e muitos grupos. Mas Israel é muito mais tecnológico que os outros países, e Israel tem, eu costumo falar, tem um super trunfo do lado deles, que é os Estados Unidos.
nesse momento, Estados Unidos e Israel estão meio rachados. Mas é muito mais relação de governo. O Biden está um pouco, vamos colocar, chateado com o Netanyahu, porque a gente já teve a morte de mais de 30 mil civis palestinos, pelos números do Hamas, claro, tá? Ontem mesmo teve, na verdade, anteontem, o ataque, por exemplo, de Israel pegou numa ONG de distribuição de alimentos, inclusive matando australianos, outros membros ali que trabalhavam apenas com a entrega de alimentos para os palestinos. O Biden falou, não, isso aqui não pode acontecer. O governo Netanyahu tem que dar as devidas explicações, porque eles estão perseguindo não só o Hamas, mas também os civis palestinos, segundo Biden. Então, a relação não está muito boa entre Estados Unidos e Israel. Mas, assim, se eventualmente o Irã, a Síria e o eixo da resistência atacar Israel, penso eu que essas diferenças pequenininhas serão colocadas de lado e os americanos, com certeza, vão ajudar Israel. Até porque interessa para os Estados Unidos derrubar o Bashar al-Assad, combater o Irã e por aí vai, né? Então, por exemplo, hoje você tem, na verdade, 2 porta-aviões. Um posicionado no Mar Vermelho, que pode colocar tropas, equipamentos para Israel, e um no Mar Mediterrâneo, que é a mesma coisa, pode ser deslocado para ajudar Israel. Então, Israel sozinho, eu acho que tecnologicamente já se garantiria, mas seria uma briga um pouco mais tensa. Agora, com o apoio dos americanos, aí com certeza eles são muito mais poderosos.